As chuvas torrenciais que inundaram o Rio de Janeiro na noite desta segunda-feira deixaram 10 pessoas mortas e provocaram caos na segunda maior cidade brasileira. O prefeito declarou o estado de crise após a tempestade descrita como absolutamente anormal. Não era exatamente esse o cenário que a francesa Evelyn Freeman esperava encontrar no Rio de Janeiro por esses dias. A chuva transformou a escada da casa em que ela estava numa verdadeira cascata. Estou de férias na casa de minha amiga até domingo. É um desastre para ela, não para mim. Voltarei para a França, mas ela ficará sem nada. As chuvas começaram na noite de segunda-feira e permaneceram até meio-dia de hoje. Em algumas partes da cidade choveu até 21 milímetros em 4 horas, 3 vezes mais que a média estimada para abril. Tenho 25 anos, eu nunca vi uma chuva dessa, cara. Chovia muito, parecia um rio descendo dessa rua aqui, lá para esquerda como uma ladeira também. Muita chuva, choveu durante umas 5, 6 horas, assim, bastante. E aí você pode ver carro em cima do canteiro, isso aqui é um canteiro alto, cara. O carro conseguiu subir aqui com a força da chuva. Ruas residenciais normalmente calmas foram transformadas em torrentes que arrastavam pessoas e carros. As estradas principais foram fechadas e 785 lugares na cidade ficaram sem energia elétrica. Os serviços de emergência entraram em ação para resgatar pessoas presas em carros e nas ruas. Quase todas as escolas fecharam. Muitas pessoas permaneceram em casa para evitar o risco de ficarem presas no trabalho. A tempestade foi a segunda maior do Rio em 2 meses. Em fevereiro, outra violenta tempestade que atingiu a cidade matou 7 pessoas. São várias as situações e imagens registradas pelos cariocas em inúmeros pontos da enxurrada no Rio. A jornalista Graciele Reis, que está na região central do Rio, recebeu alguns desses vídeos e enviou para o quadro Você Repórter. Um dia bem complicado para a população do Rio. A cidade continua em estágio de crise devido às fortes chuvas desde a noite de ontem. O volume de água está correspondendo ao previsto para todo o mês de abril. São muitas imagens impressionantes. Notícias de pessoas ilhadas, casas inundadas, árvores caídas e carros debaixo d'água soterrados ou arrastados pelas correntezas. As zonas oeste e sul da cidade foram as mais atingidas. Durante todo o dia, complicações no trânsito e no transporte público, e a Prefeitura decretou ponto facultativo no município. Dados do Rio Transparente mostram que neste ano o município não realizou manutenção da drenagem urbana da cidade e na contenção de encostas. Caiu o morro aqui na coberturinha aqui do prédio, gente gritando, tem gente lá soterrada, aqui em Ipanema, gente. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, declarou numa rede social que vai trabalhar pela rápida liberação de recursos para a cidade do Rio de Janeiro. O parlamentar afirmou que está em contato com o governo federal para ver de que forma poderia levar para a capital fluminense investimentos que estão parados. A declaração de Maia foi publicada depois de críticas do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, ao governo federal. Durante a entrevista coletiva na manhã de hoje, o prefeito culpou a tragédia pela falta de repasse de recursos federais para a manutenção e retirada de moradores de áreas de risco e que teria ido várias vezes a Brasília em busca de repasses, mas não conseguiu nada. No sul do estado do Rio de Janeiro, as chuvas também causaram estragos. Rios Paraíba do Sul e Barra Mansa estão com níveis muito acima do normal. A população afetada convive com o medo de mais alagamentos. Tanto aqui em Barra Mansa quanto na cidade vizinha Volta Redonda, as fortes chuvas vêm afetando a rotina da população desde a noite de domingo. Várias ruas foram bloqueadas porque ainda há muita lama e água parada. Aqui onde nós estamos, na rodovia Sérgio Braga, estrada que liga a cidade de Barra Mansa à Volta Redonda, o acesso foi limitado porque justamente equipes especializadas trabalham na retirada dessa lama. O temporal levantou um alerta para o nível dos rios que percorrem a região. No centro, o nível está elevado, o que aumenta o risco de transbordar. Outros pontos da cidade já apresentam danos maiores. O nível do rio aumentou muito, atingiu casas, destruiu pontes e também deixou as ruas cheias de lama.
Hoje o dia foi bem chuvoso e o alerta meteorológico ainda existe para os próximos dias. Devido ao solo encharcado, há risco de deslizamentos de terra e alagamentos em outras áreas. Quem sofre é a população. Hoje mais cedo eu conversei com alguns moradores que já perderam bens e continuam temendo que o pior aconteça. Eu tenho medo da minha sogra, que mora na beira do rio também, e ela não tem solução nenhuma, já perdeu os modelos de imóvel, já ganhou imóvel, já perdeu outro de novo. Aí não tem como. Minha neta de 5 anos está traumatizada, tadinha. Hoje de madrugada eles bateram lá em casa. Foram correr, porque o rio já estava enchendo de novo. E o que a chuva afetou a casa da senhora de alguma maneira? Como é que... acabou bastante coisa, meu filho. Tô estufado, jogando tudo fora, porque não adianta nem deixar dentro de casa mais, né, meu filho? A gente fica com medo, né? A Defesa Civil e outros órgãos aqui do município continuam monitorando a situação que, como a gente já falou, apresenta riscos ainda. De Barra Mansa, Fernanda Ribeiro para o Canção Nova Notícias.